Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Meu nome é Bernardo Tavares Vaz, eu sou o CEO, fundador da Target Capital Imobiliário, da Target Projetos e da Target Capacitação Profissional. Vou apresentar para vocês aqui um fluxograma de atividades comuns da incorporação imobiliária, aqui desenvolvido pela Target ao longo de muito tempo e com base sempre em cases reais de consultoria, né, agregando inputs, né, e boas práticas, né, que vêm aí de vários empreendedores, incorporadores que foram clientes da Target, para quem eu já prestei consultoria e que, né, durante esses processos, né, nos proporcionam também um conhecimento muito aprofundado das melhores práticas. Existem várias formas de você desenvolver empreendimentos imobiliários. E aqui nesse checklist, na forma de um fluxograma, eu coloquei as práticas mais recorrentes operacionalizadas por aquelas empresas que cresceram ao longo do tempo de forma sustentável e hoje são empresas que conseguem implementar empreendimentos de forma muito assertiva e muito rentável. Vou mostrar para vocês aqui o checklist desenvolvido pela Target, sucinto, tá? Cada uma dessas atividades aqui, dentro de cada etapa, tem uma rotina específica de produção de documentação, análise e montagem dos entregáveis, tá? Cada uma dessas tarefas dentro das etapas tem uma forma correta de ser produzida, de ser implementada, de ser operacionalizada e monitorada e gerenciada. Okay? A primeira questão que a gente precisa observar sempre é a concepção e a análise de viabilidade prévia. Não se sai desenvolvendo empreendimento às cegas, né? Crente na ideia de que você vai vender. O setor imobiliário é bacana de trabalhar? É. É rentável? É. Tem risco? Tem. Tem concorrência? Tem bastante. Né, em todos os níveis, né, desde aí das pessoas que, os empresários, os pequenos empresários que constroem 2 unidades, 4 unidades por ano, né, até aquelas empresas que operam com empreendimentos de maior envergadura, aí 40, 50, 60 unidades por empreendimento, né, tem concorrência sim. Tá? É menor a concorrência lá no topo, né, da operação, né, do negócio, para empreendimentos maiores e de alto luxo, né, tem concorrência. É pouca concorrência? É, existe. Na mesma proporção, é menor o número de clientes, então você começa a predar, né, um ao outro. Né? Então, à medida que você vai desenvolver, não necessariamente que você tem mais capital e vai desenvolver empreendimentos de maior envergadura, que você está livre da concorrência. Você tem concorrência, sim. O número de players, né, que vão concorrer com você é menor, né? Mas na mesma proporção, o número de clientes para comprar um empreendimento de maior valor também é menor. Então, passa-se a ter a mesma proporção de concorrência, né, de disputa pelo mercado, que aqueles empreendedores que operam empreendimentos de menor valor, né, para um público mais amplo. Né? A concorrência é maior, é mais ampla, é mais predatória, margem de lucro menor. Porém, o público que compra, ele é muito mais amplo do que o público, né? A quantidade de pessoas, né, traduzindo, que tem capacidade de comprar um empreendimento de menor valor é muito maior do que aquelas pessoas que têm capacidade de comprar um empreendimento de 800, 900 mil. Né? Mas, basicamente, o fluxo é o seguinte, ó, ideia, o que você vai fazer? A ideia, ela varia muito. Né? Tem gente que trabalha com loteamento, tem gente que trabalha com condomínio, tem gente que trabalha com casas térreas dentro de um mesmo lote, né? Tem gente que trabalha com casas térreas individuais, uma por lote, tem gente que faz prédio, tem gente que faz salas comerciais. A ideia, ela está muito ligada à cultura, né, do próprio empreendedor, né, aquilo que ele já está confortável em implementar, né, na fase de ideia, né, bem como, né, no mercado. Né? Eu acredito que a ideia está muito mais linkada ao mercado, né, do que a própria concepção do empreendedor. Né? Por exemplo, né, vamos fazer um paralelo aqui com o mercado de carros. Né? Você tem uma ideia, eu quero montar uma revendedora de carros usados. Vou comprar vários veículos e vou colocar lá na minha cidade para vender num galpão que eu tenho, lá numa loja que eu tenho.
A ideia é legal, você já teve a ideia, mas o mercado, ele compra, por exemplo, na sua cidade, né? Você vai montar uma revendedora de veículos que trabalha com veículos de 100 mil para cima. A sua cidade compra esses veículos, né? Todo município tem pessoas com poder aquisitivo maior ou menor, mas uma cidade pequena, lá no interior, por exemplo, esses caras, essas pessoas compram mais veículos de 100 mil ou veículos menores, aí, populares. A ideia é uma coisa, a validação da ideia é outra. Você pode ter uma ideia excelente de empreendimento imobiliário, mas você tem que aderir, você tem que validar essa ideia frente ao mercado. Se o seu mercado é um mercado que adquire apartamentos de 300 mil, né, e você identificou que tem pouca concorrência ali nesse nicho, né, o mercado imobiliário é assim, você tem muita gente trabalhando na faixa da Minha Casa Minha Vida, poucas pessoas trabalhando lá na faixa dos apartamentos de maior valor agregado, em boas localizações, e poucas pessoas trabalhando na faixa ali que atende a classe média. Né? Estranho, porque esse público ele tem um poder aquisitivo bacana, tem cadastro, tem ficha, tem renda, tem vontade de ter uma casa dentro de um condomínio. Estou falando de Alphaville, esses empreendimentos de maior glamour, não. Estou falando de empreendimento padrão médio. Né? Tem muito espaço para esse tipo de empreendimento no Brasil, basta que ele seja aderente ao seu mercado. E para você dimensionar o tamanho de lote, né? A casa, né? Que tamanho que vai ser a casa, né? As tipologias, né? Os modelos de casa que você vai colocar e a infraestrutura disponível. Né? Passada a fase da ideia e a validação da ideia, você já fez um estudo prévio, você vai prospectar terreno e fazer checklist de terreno, estudo de mercado, analisar a diretriz municipal, diretrizes da incorporadora, né, o estudo de massas, para você ver o que cabe naquele terreno, se ele é um terreno que tem um potencial de uso eficiente em termos de ocupação e geração de área bruta de venda, né, e vai analisar terreno por terreno aquele que se enquadra melhor naquele produto que você validou, naquela faixa de valor, naquele tipo de produto, né? Com base na diretriz municipal, que vai te falar o que você pode construir, o que você pode aproveitar e o que você pode implementar naquele terreno. Né? Diretriz da incorporadora, né? A incorporadora tem ali todas as diretrizes internas deles, né? São muito particulares de incorporadora para incorporadora. Estou falando de questão financeira, questão societária, né, a cultura do proprietário, se ele já vem ali de um histórico, né, trabalhando numa determinada empresa, resolveu empreender, né, o que ele quer fazer. Né, são diretrizes da incorporadora. O estudo de massa está ligado, né, diretriz municipal, né, e aquilo que tem disponível de grana para você fazer. Né. A definição do produto, né, a gente faz muito isso aqui, faz várias iterações sobre determinado terreno para ver aquele produto que mais se adere ao mercado e que, ao mesmo tempo, proporciona a ocupação ótima, né, do terreno, né, com vistas ainda à estruturação financeira pretendida pela empresa. Okay? Orçamento paramétrico, nessa fase a gente faz ele também, tá? E precifica as unidades, né, dentro de ABNT. Tá? A precificação das unidades, formação do VGV com no mínimo 90% de grau de confiança, trabalho estatístico dado por norma, né, rotina dada por norma. Aí, então, a gente faz a planilha de viabilidade target, a estruturação financeira e o formulário de quesitos da target para ser repassado ao cliente para esclarecimento de várias questões relacionadas a prazo de venda, expectativa de custos, se está ok, né, se está aderente àquilo que a empresa costuma praticar ou espera praticar naquela determinada municipalidade, com base nesse empreendimento, ok? A estruturação definitiva, pessoal, ela é feita com base nos resultados do estudo prévio da ideia. Tá? Lá na ideia, a gente faz quantas iterações forem necessárias, né? Independente da quantidade de terrenos disponíveis e do percentual, né, da ideia a ser implementada naquele terreno. A gente itera, a gente faz várias interações para identificar aquele produto, aquele empreendimento que é mais adequado ao mercado, à cultura da empresa, à disponibilização de recursos próprios, de financiamento e de sócios, bem como no resultado econômico financeiro, né, que é basicamente fluxo de caixa de receita de venda versus, né, cotejando, comparando com o fluxo de caixa de saída. Né?
Então aqui a gente analisa, por exemplo, 8 possibilidades. 2 delas foram selecionadas para fazerem parte, né, do grupo, né, de tarefas que compõem a etapa 2, que é a estruturação definitiva. Né? A gente vai estruturar o negócio agora de forma definitiva. A empresa já tomou a decisão de empreender. Né? Dentre 8 empreendimentos, 8, 10, 15, né, possibilidades de empreendimentos, a empresa selecionou 2. E esse empreendimento, então, esses 2 empreendimentos eles vão seguir para a carteira, né, da empresa. Aí a gente faz toda a estruturação mesmo de fato. Tá? Dentro dessa estruturação definitiva do negócio, uma das etapas, uma das mais importantes, é o estudo de viabilidade de conferência, agora já com base em orçamento executivo, né? o mais preciso possível, né? Com base na estruturação societária, no custo do capital, na velocidade de vendas, aí já estudada e definida a tabela de vendas, a gente estuda isso com o mercado de comercialização, né? A rede de comercialização, né? Corretores, imobiliárias, né? Pessoal direto também que vende, né? Algumas empresas optam em fazer venda direta com equipe de corretores próprios. Né? Aqui a gente já definiu a estrutura contábil adequada, bem como a tributação mais adequada para o empreendimento dentro daquilo que a legislação permite. Né? Basicamente, a gente opta sempre pelo RET, né, para empreendimentos imobiliários. Ok, aqui a gente faz também, ó, o apoio para a comercialização, tá, e marketing digital e tradicional do empreendimento. Tá? Folder, book, né, publicidade digital. Né? Normalmente a gente faz uma reunião de kick-off com o pessoal de vendas, né? A gente estrutura bastante, é importante passar para essas pessoas o que é área privativa, o que ele está vendendo, né? Quais são as características do produto, né? Em termos de acabamento, de área privativa, o que é área comum, o que o cara está pagando. Né? Isso é interessante porque o cliente, quando chega para definir, né? Para decidir se ele vai comprar ou não, ele já passou ali por várias análises, ele já procurou várias construtoras, vários negócios, né? Que tem ali para ele fazer, né? A disponibilidade dele. A gente não compra um apartamento como a gente compra uma camisa, uma calça. O cara, para tomar a decisão, né, ele demora pelo menos 6 meses. Né? E se o corretor, que é o representante comercial da sua empresa, não tiver as informações corretas para passar, e isso ocorre com muita frequência, eu lido com o mercado comercial há muitos anos, e tem corretor que não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que é o produto que ele está vendendo. E na qualidade de representante comercial da sua empresa frente ao mercado, né, o comprador potencial, ele vai procurar essa pessoa. É com essa pessoa que esse cara vai sentar numa mesa lá na imobiliária. Esse cara precisa conhecer as características do empreendimento, né, para ele prover informações para o comprador, potencial comprador, para ele tomar a decisão. O comprador está fazendo comparações a todo momento. O que ele está comprando em termos de área, localização, padrão de acabamento, forma de pagamento, preço, se tem financiamento ou não. Ele vai comparar isso aí com vários outros apartamentos, se for o caso, né, que tenha que foram disponibilizados para ele e que ele já passou lá pela imobiliária ou pela própria construtora para poder fazer, né, o recolhimento de informações e receber, né, o primeiro contato, né, comercial. Ok, então a gente faz todo esse trabalho. Tá? Tem vários cases aqui na Target, que é onde a gente pega todas as etapas para fazer, né? Conduz o empreendimento de forma, na forma de trabalhando como um counselor, né? Do proprietário, do CEO, na parte comercial, na parte financeira, na parte gerencial, tá? Ajudando inclusive o pessoal de obra, né, a produzir o empreendimento de forma correta. Né? A gente faz tudo isso aí quando a empresa tem uma rotina de qualidade e de gestão de custo do empreendimento no canteiro. Né? A gestão de custo lá no canteiro, ela tem impacto direto no resultado econômico e financeiro que foi definido aqui na etapa 1 e 2, ó, nas etapas 1 e 2. Aqui você tem um fluxo de despesa do empreendimento. E qualquer variação lá no campo, né, ele tem impacto direto na rentabilidade do empreendimento. Então a gente ajuda bastante o pessoal de obra, né, a fazer a gestão de custos, né, gestão de prazo. Tá? Um atraso de prazo de obra ele acarreta mais custo. Né? No caso de houver o financiamento bancário, né, via Caixa Econômica Federal ou qualquer outro banco que financie, né, a produção,
né? Não só banco, né? Sócios que aportam recursos, fundo de investimento que aporta recursos em empreendimentos, né? Em desenvolvimento de empreendimentos. Né? Então a gente prepara toda a construtora, todas as suas equipes, todas as suas instâncias para poder operar, né? As saídas e entradas de recursos, né? Que foram definidas como central, como meta, como goal, né? Lá no estudo de viabilidade, tanto prévio quanto definitivo. Tá? Ok? Obras, né? A gente faz também, como eu disse, RFI e RFP são dois importantes processos que têm que ser feitos de forma prévia ao início do empreendimento. A empresa profissional não sai comprando produto do primeiro fornecedor que aparece. A gente faz um RFI, que é a Request for Information, para vários fornecedores, para ver se esse cara tem condição de te atender em termos de preço e qualidade e cumprimento de prazo de entrega. Né? Numa segunda etapa, a gente pede a proposta, né? Que é o processo do RFP, que é o Request for Proposal. Isso vem lá, está em inglês porque nos Estados Unidos se faz isso de forma corriqueira, de forma profissional e sistemática, tanto para a compra de material, de serviços, bem como de serviços e bem como de equipamentos e serviços especializados, né? Com base nisso, a gente faz um planejamento financeiro de fluxo de caixa operacional. Lá na ponta da obra é saída de recursos, né? Na outra ponta, que é a comercial, é a entrada de recursos, e na terceira ponta é a complementação dos recursos necessários via banco, ou via investidores ou via fundo. Ok? A gente faz toda essa rotina aqui para o empresário. Tá? Estou passando aqui um pouco mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente faz, tá? Esse processo aqui até a entrega do empreendimento, tá? E bem como o desligamento lá da instituição financeira que financiou e dos compradores que compraram unidades de você na planta financiada diretamente com você, incorporador, né? Ou financiadas via banco, né? O que é o processo que a maioria dos incorporadores faz, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Ok, pessoal? Então tá aqui a rotina, passei meio sucinto. Se você tiver interesse em analisar essa rotina, basta você ir clicando aqui, ó, no vídeo, pausando o vídeo, tá? E para uma consultoria um pouco maior, ou treinamento, tá? Para você se tornar um CEO de uma incorporadora de pequeno, médio ou grande porte, né? CEO financeiro, CEO comercial, o desenvolvedor de novos negócios, né? Tem esse cargo no mercado aí, que é o desenvolvedor, o prospectador de novos negócios, um analista de negócios. Né? É isso que a Target faz. A gente estrutura, implementa e gerencia empreendimento para terceiros. Tá? Tem ocorrido aqui um fluxo de pessoas pedindo propostas de consultoria, que são pessoas extra mercado imobiliário. São pessoas que têm outras profissões, têm empresas que operam em outros segmentos. Essas pessoas querem desenvolver negócios imobiliários porque percebem que quando a taxa de juros cai, né, a Selic cai, o mercado imobiliário ele se torna extremamente atraente e é sólido, né, palpável, rentável e seguro. Ainda tem demanda demais no Brasil para a compra de imóveis, em todos os segmentos, popular, econômico e de alto padrão. Né? E tem instituição financeira aí ávida por colocar recursos, né, no financiamento de unidades, né, seja em fase de construção ou fase de comercialização. A gente faz tudo isso, tá? Na qualidade aqui de terceirizado, na qualidade de consultor e na qualidade de counselor, trabalhando como um terceiro, né, junto à gerência, né, da empresa de uma forma mais ampla, né, a alta gerência do negócio. Né, normalmente o proprietário ou um de seus gerentes, né, comercial, financeiro, tá, ou analista, tá, de novos negócios imobiliários.